Fala pessoal, beleza? Dando sequência aqui no nosso estudo das cônicas, nós vamos ver hoje o estudo da parábola. A última cônica que nós vamos estudar agora, nesse momento. Então, o estudo da parábola, a gente já viu parábola de várias formas, na equação quadrática, na função lá na física, no movimento uniforme. Então, o que é uma parábola? Uma parábola, ele é uma curva formada por todos os pontos do plano, uma curva formada por todos os pontos do plano, cuja distância a um ponto fixo, F, que é o foco, é igual à distância a uma reta diretriz, que a gente chama que é a reta D aqui embaixo, tá? Então, distância de qualquer ponto aqui da parábola até o foco vai ser igual à distância desse ponto até a reta diretriz, ou seja, aqui fica bem visível essa definição. Então, a distância do foco até o ponto P vai ser igual à distância do ponto P até o P'. Olha aqui, ó. Tenho aqui 4 unidades, aqui eu tenho 4 unidades de medida. Essa é a definição de parábola. Então, quais que são os elementos da parábola? Eu tenho o foco nela, eu tenho o vértice da parábola, tenho aqui o vértice da parábola, eu tenho a reta diretriz aqui, então a reta diretriz, eu vou ter um eixo de simetria, o eixo de simetria é esse eixo aqui, então eu vou ter aqui um eixo de simetria desta parábola. Por que eixo de simetria? Porque se nós analisarmos a figura, ó, ele vai repartir, vai passar pelo vértice, vai dividir ela em dois. Os valores negativos aqui serão iguais aos valores positivos aqui. Eu tenho uma mesma distância do ponto aqui até aqui do que no outro lado, por isso é chamado eixo de simetria. E tem um ponto P, que é o meu ponto parâmetro, a distância do foco até a reta diretriz. Então como o foco ele vai ter uma coordenada, essa parábola aqui ela está o vértice dela na origem, então nós podemos identificar aqui que, ó, a coordenada do foco é 0 e P por 2. Por que P por 2? Aqui a gente pode visualizar, eu tenho duas unidades de medida aqui. Então P por 2 é a distância de P por 2, que dá uma unidade de medida. Esse ponto P ele tem a coordenada XY, pode ser qualquer uma delas. Se eu mudar ele aqui, posso trabalhar com ele aqui em qualquer movimento aqui na parábola. A distância vai permanecer a mesma, do foco até a reta diretriz. Por essa definição, se a distância do foco até o ponto P é igual do ponto P ao P', se os dois são iguais, nós podemos pegar pela definição lá da distância entre dois pontos, ó, a distância de P até a reta vai ser igual
a distância de P até P'. Usando lá a definição de 2 pontos, distância de A até B, nós temos então que x menos x0 ao quadrado mais y menos p por 2, que é a coordenada do foco, ao quadrado, vai ser igual a x menos x ao quadrado, vai ter o 2 aqui no mesmo eixo, mais y mais p por 2 ao quadrado. E levando os dois lados da equação ao quadrado, eu retiro aquela raiz, essa raiz aqui, ou seja, eu levei os dois lados ao quadrado, extraí a raiz. Sobrou o quê? X menos 0 ao quadrado, tal. Agora, resolvendo esses quadrados, eu vou ter x ao quadrado, aplico o quadrado da diferença aqui, 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 e um quadrado da soma aqui, né? Fazendo já a resolução dos quadrados e eu fazendo a organização deles, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yp por 2 mais p ao quadrado por 4 igual a 0 mais y ao quadrado mais 2yp por 2 mais p ao quadrado por 4. Tem agora uma equação normal aqui. Agora eu posso fazer o que? A simplificação. Ó, esse y ao quadrado, eu simplifico com esse y ao quadrado. Aqui eu tenho p por 2, aqui eu tenho p por 2. Aqui eu tenho p por 2, p ao quadrado por 4, p ao quadrado por 4. Então, fazendo essa, o que me sobrou aqui? X ao quadrado igual a 2py. 2py. Então, isolando aqui agora em função do y, porque os pontos estão, eu dou um valor para o x, para achar um valor para o y, eu vou ter aqui que y vai ser igual a 1 dividido por 2p vezes x ao quadrado. Esta é a equação reduzida da parábola quando o vértice está na origem, e a concavidade é para cima, ou seja, o x é positivo. Da mesma forma que a gente já viu em equação quadrática, quando o x é positivo, a concavidade é voltada para cima. Agora, se a concavidade for voltada para baixo, nesse modelo aqui, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que eu tenho uma parábola nesse desenho aqui. Então, a minha equação reduzida com o vértice na origem, tá? Quando o vértice está lá na origem, ele seria menos aqui eu vou ter menos x ao quadrado. Eu tenho a concavidade voltada para baixo. Então, posso mudar esse sinal de menos aqui também, aqui para frente da fração. Não vai me alterar em nada a equação. Então, quando a concavidade é voltada para baixo, y é igual a 1 menos 1 dividido por 2p vezes x ao quadrado, quando eu tenho ela neste formato aqui. Isso quando eu estou trabalhando com
em função do eixo Y. Em função do eixo Y. Agora, se eu vou trabalhar em função do eixo X, tá? Se eu vou trabalhar em função do eixo X, vamos imaginar aqui, tem um eixo X, tem um eixo Y. Trabalhando em função do eixo Y, eu tenho y igual 1 sobre 2p menos x ao quadrado. Assim como na hipérbole, a parábola também ela pode ter um formato diferente, ela pode ter um formato aqui. Quando o vértice está na origem, a equação desta parábola será... Reparem que agora os pontos eu estou trabalhando em função do eixo X. Então o que altera aqui? Altera que não é o Y igual, vai ser X igual y ao quadrado. Quando a concavidade é lateral para a direita, y ao quadrado. E quando ela é à esquerda, quando eu tenho ela nesse formato aqui, com o vértice na origem, aqui eu vou ter que a equação reduzida desta parábola vai ser menos a fração de 1 dividido por 2p vezes y ao quadrado. Então, aqui eu tenho as 4 formas de que eu posso identificar uma parábola com a concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, quando ela está em função do eixo Y. Quando ela está em função do eixo X, eu vou ter que, se a concavidade está para a direita, Y positivo. Com a concavidade para a esquerda, Y negativo. Esse modelo aqui com a concavidade para cima e para baixo, vocês já conhecem bem, que é a da equação do segundo grau, funções lá quando foi estudado, até mesmo na física, lá no movimento uniforme, variado. Agora, o que tem de novidade? Novidade quando ela está nesse formato aqui. Então, gente, essa é a definição de parábola. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o vértice em qualquer ponto do plano. Tranquilo, gente? Então, até a próxima.